Olá, meus queridos alunos. Neste vídeo aqui nós vamos ver alguns conceitos sobre ondas sonoras. São 5 conceitos: intensidade sonora, cordas vibrantes, tubos sonoros, reflexão de ondas sonoras, que é o famoso eco, e a potência de uma onda sonora. Todos esses 5 conceitos são conceitos que na primeira parte da acústica são os que vão nos pedir para fazer alguns cálculos. Então esse vídeo aqui eu vou ter como objetivo passar os conteúdos que a gente vai precisar envolver a matemática. A intensidade sonora, ela está internamente ligada com o volume. Então quando a gente aumenta o rádio, a gente aumenta a intensidade sonora. Quando a gente diminui o rádio, a gente diminui a intensidade sonora. Então isso tem a ver com a energia, um pouco, que o som transmite. Então a partir disso a gente consegue fazer uma medida que se fala nível sonoro, que a gente chama de NS. Nível sonoro. O nível sonoro a gente vai usar a intensidade para fazer o cálculo dele, que é 10 vezes logaritmo da intensidade emitida dividido por uma intensidade mínima, o mínimo de intensidade que nós humanos vamos conseguir escutar, Tem até um nome meio feio para esse I0 aí, é limiar de audibilidade, tá bom? Eu não vou escrever esse palavrão aqui não, mas o valor dele vai ser de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então isso que a gente coloca aqui é o nível sonoro, tá bom? Como eu sei que logaritmo talvez pode ser um problema, vamos fazer um exemplo. A intensidade sonora em um estádio de futebol é de 1 watt por metro quadrado. Calcule o nível sonoro nesse estádio. Quase não saiu o nível sonoro, Olha só, o nível sonoro é igual a 10 vezes o logaritmo. Esse valor dado aqui é o I. Logaritmo de 1 sobre I0, que é 10 a menos 12. Toda a potência que está aqui no denominador, a gente pode passar ela para cima. Mas para isso a gente precisa trocar o sinal do denominador. Então vai ficar assim, ó. Nível sonoro é igual a 10 vezes logaritmo de 10 elevado a 12. Tem uma propriedade de logaritmo que diz que a gente pode pegar o número aqui elevado e jogar lá para trás. Então o nível sonoro é 10 vezes 12 vezes o logaritmo de 10. Quando não aparece, na verdade, esse logaritmo é na base 10, quando não aparece. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Então o nível sonoro é de 10 vezes 10 vezes 12 elevado a 1. Então isso aqui vai nos dar 120. Qual a unidade disso? Se a gente pegasse somente essa parte aqui do log, só esse pedaço aqui, a unidade disso é Bel, tá bom? Só Bel mesmo. Entretanto, seria só um B que a gente usa. Aqui tem um 10, e esse 10, ele é proposital mesmo, porque as medidas são usadas dessa maneira. Então acaba virando dec de 10, Bel, decibéis, tá bom? Então esse vai ser o valor, coloca assim, decibel. Vamos aqui a mais um exemplo. Em um show, o nível sonoro em frente ao palco é de 120 decibéis. Qual o valor da intensidade sonora emitida
pela banda que se apresenta no palco. Então repare que neste momento nós temos o nível sonoro, que é o 120 decibéis. Nós queremos saber a intensidade. Então nós vamos ter 120 igual a 10, logaritmo de I sobre o I0, que é 10 elevado a menos 12. Tá lá em cima, né? Foi anotado antes. Se 10 aqui eu posso passar ele para lá dividindo. Então vai ficar 120 sobre 10 igual ao logaritmo de I sobre 10 a menos 2. Corto 10, o 0. Então vai ficar 12 igual a logaritmo de I 10 a menos 2. E agora a gente agarra aqui, né? Então, só um exemplo aqui, se a gente tem um logaritmo de A na base B e ele é igual a C. A matemática nos ensina que para resolver isso, nós precisamos fazer assim, uma voltinha. Que eu faço B elevado a C, a base elevada ao valor que está igualado, é igual a A. Isso a gente vai aplicar lá em cima. Então, mudando a posição aqui, né, colocando o log do lado esquerdo e o 12 do lado direito, a gente sabe que bem aqui no cantinho a gente tem o 10, né? Que é a base que não aparece. Então, devo fazer a voltinha aqui. Então, quer dizer que 10 elevado a 12 é igual a I sobre 10 elevado a menos 12. Aqui embaixo tem 1, multiplico cruzado. Então, I igual a 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a menos 12. 10 a 12 com menos 12 eu somo, né? Os expoentes, vai dar 0. Então, I é igual a 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, é 1 watt por metro quadrado. Agora vamos falar sobre cordas vibrantes. As cordas vibrantes serão como cordas de instrumentos musicais, como violão, violino, o piano, acredito ou não, lá dentro do piano tem uma corda também. Então, geralmente a gente vai trabalhar com ondas estacionárias. Aqui no simulador eu consegui uma onda estacionária. Como ela funciona? Repare que onde eu estou passando o mouse aqui é uma região que não está se mexendo muito. Como aqui também. Aqui eu não consegui o estado ideal de uma onda estacionária, mas ideal que ela tenha pontos que nem sequer se mexam. Isso é uma onda estacionária. Por quê? O pulso que vem e é refletido, né, ao chegar na outra extremidade, ele acaba sendo refletido de maneira que ele ocupe, né, a mesma posição do que ele veio, né, na vinda e na volta. Então isso faz com que a vibração ela fica marcada em algumas regiões e outras regiões quase não vibram. Como a gente pode observar aqui, ó. Essas regiões aqui elas vibram pouco em comparação com as outras regiões. Então isso é uma ideia de uma onda estacionária. Essa não está tão estacionária, mas é para a gente ter uma ideia aí. Agora ela deixou totalmente de ser estacionária. Então em alguns momentos ela se torna estacionária, em outros nem tanto. Vamos ver se a gente consegue de novo aqui um efeito estacionário. Ó, conseguimos praticamente, né? Repara que essa bolinha vermelha, logo aqui embaixo do verde, ela não está se movendo muito. Está quase parada no centro, em comparação às outras. Então esse é o estado estacionário de onda. Aqui no canal do Anderson Almeida, a gente também consegue observar um experimento com essas cordas vibrantes. Então repare que vão ser formados ventres aqui. Então repare que aqui estão formando, ó, 3 ventres, 3 barriguinhas aí. E entre essas 3 barriguinhas a gente tem 2 nós centrais. Olha que a gente já tem 2 ventres. E nós temos um nó central, e a gente conta também os nós dos extremos. Então
Então essa onda estacionária ela vai acontecer sobre algumas condições, né? A gente já tem 4 ventres. Repara que ele deu uma mexida ali e acabou desfazendo um pouco, porque somente em algumas frequências a gente vai ter essa onda estacionária, em algumas velocidades também. Tem a ver também, né, com a tensão que ele dá à corda. Essa onda ela pode se desfazer e se tornar uma onda desorganizada, digamos assim. Então esses são exemplos de ondas estacionárias. Então, de acordo com a quantidade de ventres que tiver uma onda estacionária, a gente vai denominar ela. Então, quando a gente tem somente um ventre, né, aqui no caso a gente tem 2 nós nas extremidades, a gente coloca aqui N, o N é o número de ventres, nós teremos então que a gente tem um som fundamental, chamaremos assim. Quando a gente já tem 2 ventres, a gente já vai chamar como um harmônico 2 ou segundo harmônico. 3 ventres, terceiro harmônico. 4 ventres, quarto harmônico. E assim sucessivamente. 5 ventres, o quinto harmônico. Então repare que em algumas condições aqui a gente vai ter meio que o comprimento de onda, não de forma inteira na corda, né? Se eu conseguisse acabar de desenhar essa onda, essa aqui que vem aqui embaixo, ela continuaria assim. Então esse desce e sobe dela seria um lambda. Seria um comprimento de onda. Já no segundo harmônico a gente já tem um comprimento de onda inteiro aqui na corda. No primeiro harmônico a gente vê que o nosso comprimento de onda que aparece aqui na corda, então na verdade, é um comprimento de onda dividido no meio. Já no terceiro harmônico, ó, a gente tem um inteiro, que acabei aqui de desenhar, e tem outro aqui que é só um pedaço. Então a gente tem um lambda e mais a metade, né? 3 lambdas e meio. Aqui a gente tem 2 lambdas. Aqui a gente vai ter aqui 2 lambdas, ó, porque é um deste. E o outro aqui se repete. No próximo aqui a gente tem 1 lambda. 2 lambdas. E mais um pedacinho, mais meio lambda. Então aqui a gente tem 2 lambdas e meio, né? Ou seja, 2,5 é a mesma coisa do que 5 dividido por 2. Olha só, nós temos uma relação matemática. Repare que do lado do lambda, aqui é melhor para a gente reparar, que vai ter o valor da quantidade de ventres. Então aqui é 3 vezes lambda, porque eu tenho 3 ventres. Aqui, na verdade, é para ser 4 vezes lambda. Aqui a gente vai ver melhor. Aqui embaixo é 5 vezes lambda e aqui são divididos por 2. Na verdade, isso acontece nos outros também. Ó. Aqui, por exemplo, a gente, no primeiro aqui, no fundamental, a gente tem um nó, né? Um ventre. Então é um lambda sobre 2. Aqui no caso, eu tenho 2 ventres. Não aparece, mas aqui então na verdade é 2 sobre 2. Que são 2 ventres e o 2 aqui embaixo é um valor fixo. Aqui também para o 4 é a mesma coisa, ó, porque são 4 dividido por 2. Isso aqui são 2 lambdas. Assim como aqui é só um lambda. Então repara que o comprimento de onda ele é o número de ventres vezes o lambda dividido por 2. Então repara que o comprimento, né, não de onda, né, na verdade, o comprimento da corda, que vamos chamar de L, que a corda tem um comprimento L, ele vai ser, como eu disse, o número de ventres, cismado com nó, vezes o comprimento de onda, dividido por 2. Foi isso que nós observamos aqui nesses exemplos. Então eu posso isolar o lambda aqui, ó. Passo 2 para lá multiplicando e passo o n dividindo. Então lambda é 2Ls sobre o número de nós. Entretanto, a gente está falando de ondas, né?
E nas ondas a gente pode falar que a velocidade de uma onda é lambda vezes f, famoso vou lamber feridas, né? Então eu posso escrever o vou lamber feridas, no lugar do lambda eu posso colocar 2L sobre N, vezes a frequência. Vou isolar a frequência, que é geralmente que assim está no livro. Então posso passar o N para lá multiplicando, então vai ficar V vezes N dividido por 2L. Então aqui a gente consegue calcular a frequência, né, a vibração de uma onda estacionária em uma corda, onde o N é um número, são números inteiros, né? A gente vai ter que o N ele vai ter que ser igual a 1, 2, 3 e por aí vai. Que seriam os números de ventres na corda. Uma outra maneira que a gente tem também de entender a velocidade de uma onda numa corda sonora é sobre a força que essa corda ela está sendo exercida, que a gente chama de tensão. Então olha só, eu vou emitir um pulso de onda aqui com uma tensão baixa. Repara que esse pulso está com uma certa velocidade. Agora eu vou aumentar a tensão, ou seja, vou aumentar a força nessa corda. A gente repara que está com mais velocidade. Eu tenho em mãos aqui um violão. Eu vou tocar uma das cordas que ela está bem pressionada com bastante tensão. Repara como é que é o som. Novamente. Agora, assim como isso está sendo feito aqui na corda, eu vou diminuir a tensão aqui da corda do meu violão. Vou afrouxar a corda e vou novamente tocar. Repara que dá a sensação de um som mais devagar. Ó. Vou afrouxar mais ainda a corda. E aqui no violão eu conseguiria fazer isso com outras cordas, né? Uma corda mais fininha, olha. Repare o som dela. Eu posso afrouxar ela também, novamente. Repara que vai dar ideia de um som mais devagar. Então isso a gente acabou de ver como a velocidade ela pode mudar de acordo que a gente aumenta a tensão na corda, a força sobre a corda, e como isso vai modificar o som emitido, que vai fazer com que o som fique mais devagar, mais grave também, som mais pesado, e quando ele tiver mais esticadinha a corda, vai nos dar um som mais agudo, mais fininho e um som mais rápido. Então nós vemos que a velocidade ela vai depender tanto da tensão na corda, que é a força aplicada sobre a corda, quanto também da corda, da grossura, da espessura de uma corda. Então geralmente cordas mais grossas elas vão possuir uma quantidade de massa maior do que cordas menores. E outra coisa que também vai depender da velocidade do som, olha só, a gente consegue novamente observar, aqui eu estou novamente com o violão na mão, e eu vou tocar uma nota aqui, uma corda com o tamanho original do violão. Quando eu coloco o dedo nessa corda eu diminuo o tamanho, ó, isso aqui é o original. Vou diminuir o tamanho. Novamente, original, tamanho diminuído. Original, tamanho diminuído. Isso mostra então, repara que o som dela original é um som mais grave, um som mais devagar. Com ela com tamanho diminuído, é um som mais fino, mais agudo, que dá a ideia de ser um som mais rápido, Eu posso diminuir mais ainda. Fica mais agudo ainda. Então, vai depender da densidade dessa corda.
E a densidade de uma corda, ela vai ser dada pela massa, a gente vai chamar de U, é massa, sobre o comprimento L dessa corda. Então a velocidade, como eu disse, ela vai depender tanto desse U, tanto da força, né, da tensão. Então a gente vai depender, na verdade, da raiz quadrada da força pela tensão. É força pela densidade. Porém, aqui eu poderia substituir no lugar do V, eu poderia colocar esse valor aqui também, né? Essa daqui é uma formulazinha importante. Eu poderia escrever F igual a raiz de Fzão, que é força, sobre o Mi vezes o N sobre 2L. Tem mais outra relação aqui que a gente teria da frequência com a tensão exercida sobre a corda. Troquei só as posições aqui para ficar mais bonitinho. Então olha só, uma coisa importante, interessante, é que de acordo que muda a temperatura, né, a gente já viu, já estudou isso, que uma corda, qualquer objeto, né, ele dilata, aumenta ou diminui. Então de acordo que muda a temperatura, pode acontecer que uma corda de um instrumento musical ele vai aumentar ou vai diminuir. Depois a gente vai fazer uma investigação para a gente ver se essa dilatação, essa mudança de temperatura vai fazer com que essa frequência aqui altere, né? Então vai acabar desafinando o instrumento. Porém, a partir dessa equação, essa formulazinha aqui que a gente deduziu, já dá para ter uma ideia do resultado. Então por esse vídeo é só. Fica de olho aí que eu vou gravar a parte 2. Valeu, galera!